Em uma reviravolta que ninguém havia antecipado, o que começou como mais uma hospitalização controversa de Jair Bolsonaro se transformou em um momento de sobriedade nacional quando os médicos revelaram o diagnóstico que nenhum brasileiro, apoiador ou crítico, esperava ouvir: câncer de pele em estágio inicial. A palavra câncer, pronunciada em coletiva médica, ecoou pelo país com um peso que transcendeu todas as divisões políticas, forçando uma nação polarizada a confrontar a mortalidade de um dos homens mais odiados e amados do Brasil contemporâneo. O ex-presidente, que havia dado entrada no hospital com sintomas de pressão baixa e mal-estar geral, recebeu alta após 3 dias de observação médica intensiva. Mas foi o resultado dos exames dermatológicos de rotina que transformou uma internação aparentemente simples em um marco na narrativa política nacional. 2 lesões cutâneas removidas preventivamente durante procedimentos anteriores revelaram células cancerígenas em estágio inicial. Um diagnóstico que, segundo os médicos, tinha excelente prognóstico devido à detecção precoce. É um câncer de pele basocelular, extremamente comum e com índice de cura próximo a 100% quando detectado precocemente, explicou o Dr. Antônio Macedo, médico pessoal de Bolsonaro, em uma coletiva que foi assistida por milhões de brasileiros com uma atenção raramente vista em questões médicas. O ex-presidente seguirá protocolo de monitoramento dermatológico rigoroso, mas pode manter vida normal. O silêncio ensurdecedor. Por algumas horas após o anúncio, algo extraordinário aconteceu no Brasil. O silêncio. Redes sociais que normalmente fervilhavam com ataques e defesas apaixonadas a Bolsonaro ficaram estranhamente quietas. Era como se a palavra câncer tivesse criado uma pausa involuntária na guerra cultural brasileira, forçando até mesmo os adversários mais ferrenhos a confrontar sua própria humanidade. Independentemente de tudo, ninguém merece câncer, tuitou uma jornalista conhecida por críticas ferozes ao ex-presidente. A mensagem, curtida por milhares, capturava o sentimento desconfortável de muitos brasileiros que se viam obrigados a reconciliar seu desprezo político com compaixão humana básica. Apoiadores de Bolsonaro, por sua vez, encontraram-se em território emocional complexo. A confirmação de que os problemas de saúde eram genuínos validava suas preocupações anteriores, mas o diagnóstico de câncer transcendia qualquer vitória política que poderiam sentir. Não queríamos estar certos desta forma, comentou um líder bolsonarista no Telegram. A ironia médica do atleta. Havia uma ironia cruel no fato de que Bolsonaro, que durante anos cultivou uma imagem de virilidade e saúde física invejável, o ex-militar que se orgulhava de fazer flexões em público, que zombava da fragilidade de adversários políticos, que se autodenominava imbrochável, agora enfrentava o diagnóstico que mais simbolizava vulnerabilidade humana na imaginação popular. O câncer de pele, ironicamente, estava relacionado à exposição solar excessiva, algo perfeitamente compatível com o estilo de vida de alguém que sempre fez questão de aparecer em atividades ao ar livre, pescarias e eventos esportivos sem proteção adequada. Era como se o próprio corpo estivesse apresentando a conta de décadas de masculinidade performática que desdenhava cuidados preventivos como frescura. Dr. Márcio Silva, dermatologista não envolvido no caso, comentou que o perfil de Bolsonaro, homem, idoso, pele clara, longa exposição solar sem proteção, é exatamente o grupo de maior risco para câncer de pele. É quase um caso de manual médico. O câncer como equalizador social. O diagnóstico teve um efeito democratizante inesperado. Câncer não respeita a ideologia política, classe social ou poder econômico. Milhões de brasileiros, incluindo muitos críticos ferrenhos de Bolsonaro, haviam enfrentado ou estavam enfrentando batalhas similares contra diferentes tipos da doença. Minha mãe morreu de câncer de pele,
comentou um usuário do Twitter que historicamente atacava Bolsonaro. Não consigo desejar isso nem para ele. Era um sentimento compartilhado por muitos que descobriam que suas experiências pessoais com a doença criavam conexões emocionais inesperadas com alguém que consideravam inimigo político. Grupos de apoio a pacientes oncológicos se manifestaram oferecendo solidarity, independentemente de posição política. Câncer é câncer, declarou a presidente da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Nossa luta é pela vida, não tem cor partidária. A família sob nova luz. Os filhos de Bolsonaro, veteranos em transformar situações pessoais em capital político, encontraram-se navegando território emocional inédito. Suas postagens iniciais, caracteristicamente combativas, deram lugar a mensagens mais vulneráveis e humanas. Carlos Bolsonaro, conhecido por posts agressivos, simplesmente publicou uma foto abraçando o pai com a legenda: "Força, pai!" Eduardo Bolsonaro cancelou compromissos internacionais para ficar próximo da família. Flávio Bolsonaro, geralmente o mais político dos filhos, postou um texto reflexivo sobre a importância de exames preventivos. Pela primeira vez, eles pareceram filhos preocupados antes de serem políticos calculistas, observou uma analista política. O câncer tem essa capacidade de despir as pessoas de suas performances públicas. A resposta médica e científica. A comunidade médica brasileira reagiu ao diagnóstico com profissionalismo exemplar, usando a oportunidade para educar o público sobre prevenção de câncer de pele. Campanhas de conscientização se multiplicaram, aproveitando o interesse público no caso para promover exames preventivos. Independentemente da figura política, este é um momento educativo importante, declarou o presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Câncer de pele é o tipo mais comum no Brasil, mas também um dos mais preveníveis e curáveis quando detectado precocemente. Clínicas dermatológicas reportaram aumento significativo na procura por exames preventivos nos dias seguintes ao anúncio. O diagnóstico de Bolsonaro está salvando vidas ao motivar pessoas a procurarem atendimento médico, observou um dermatologista de São Paulo. A dimensão política da doença. Mesmo com a gravidade do diagnóstico, a política brasileira não conseguiu se manter completamente afastada. Aliados de Bolsonaro subtilmente sugeriram que o estresse da perseguição judicial poderia ter contribuído para problemas de saúde. Críticos lembraram que o próprio Bolsonaro havia zombado de doenças de adversários políticos no passado. É difícil separar completamente a política da medicina neste caso, admitiu um oncologista político. Mas a doença deveria ser um momento de trégua civilizacional. A condenação por tentativa de golpe, que apenas semanas antes dominava manchetes, subitamente pareceu menos relevante diante do diagnóstico médico. Era como se o câncer tivesse redefinido prioridades nacionais, pelo menos temporariamente. O impacto na polarização nacional. O diagnóstico criou um momento raro de humanização de Bolsonaro para seus críticos. Pesquisas informais em redes sociais mostraram que mesmo brasileiros que o desprezavam politicamente expressaram genuína preocupação com sua saúde. "Odeio tudo pelo que ele representa politicamente", comentou uma professora universitária. "Mas não consigo desejar câncer para ninguém. Minha avó morreu disso." Por outro lado, apoiadores de Bolsonaro encontraram-se em posição de pedir empatia dos mesmos adversários que historicamente atacaram com veemência. Era um momento de vulnerabilidade mútua que expunha a humanidade compartilhada por trás das trincheiras ideológicas. A resposta internacional. A notícia do diagnóstico repercutiu internacionalmente com líderes mundiais, mesmo aqueles que haviam criticado Bolsonaro durante sua presidência, expressando votos de recuperação. Era um lembrete de que certas experiências humanas transcendiam diferenças geopolíticas.
O presidente americano Joe Biden, que teve relação tensa com Bolsonaro, enviou mensagem privada desejando recuperação. Líderes europeus, tradicionalmente críticos às políticas ambientais bolsonaristas, manifestaram-se humanitariamente sobre a situação de saúde. A reflexão nacional. O diagnóstico forçou o Brasil a uma reflexão incômoda sobre os limites da polarização política. Até onde vai o ódio partidário quando confrontado com fragilidade humana genuína? É possível manter desacordo político ferrenho enquanto se preserva compaixão básica? Este momento testa nossa maturidade como sociedade, observou um sociólogo. Podemos discordar veementemente das posições de alguém e ainda reconhecer sua humanidade quando ela está vulnerável? Conclusão: a humanidade por trás da política. O diagnóstico de câncer de Bolsonaro representou um momento de pausa involuntária na guerra cultural brasileira. Por alguns dias, a palavra câncer conseguiu o que anos de apelos por civilidade política não conseguiram: criar espaço para a humanidade compartilhada. Independentemente de sua recuperação médica, que todos os indicadores sugeriam ser excelente, o diagnóstico já havia deixado uma marca na consciência nacional. Havia mostrado que, mesmo no Brasil polarizado de 2024, certas experiências humanas ainda conseguiam transcender divisões políticas. No final das contas, refletiu um editorial de jornal, todos nós somos mortais. Todos enfrentamos medos similares quando ouvimos palavras como câncer. Talvez seja possível construir política mais humana a partir desta vulnerabilidade compartilhada. O ex-presidente voltou para casa para iniciar monitoramento médico rigoroso. O Brasil, por sua vez, ficou com uma lição desconfortável, mas necessária sobre os limites da política e a universalidade da condição humana. Alguns diagnósticos, descobriu a nação, são grandes demais para serem politizados.